Primeira coisa que você precisa saber é quem é o Deus da Bíblia. Hoje em dia, o Deus da Bíblia é visto de forma jocosa e sarcástica como o Deus da água, da fita, da rosa, do óleo, do sabonete, do pente, do suor. Isso nem sequer é uma caricatura. Não se aproxima de Deus. O Senhor Jesus Cristo não tem parte com a mentira. O Senhor Jesus tem parte com a verdade. Ele disse, eu vim trazer verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando de um deusinho Papai Noel. Entenda, por favor, que está aí para fazer a vontade dos homens. Estamos falando de um Deus soberano, aquele que é Rei de reis, Senhor de senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o grande eu sou, aquele que é a justiça, o juiz das nossas causas, aquele que é o advogado, aquele que é a brilhante estrela da manhã. E quando eu digo soberano, que é Rei de reis e Senhor de senhores, esta palavra soberano vem de uma palavra grega chamada déspotes. Quer dizer que Deus tem a autoridade e o poder para fazer como quer, com quem quer e da forma que Ele quer. Claro que os homens criaram mitos em torno de Jesus. Criaram ideias que não são a verdade. Um Deus frágil, acuado contra uma parede, o pregador dizendo, aceita-o. Se você não aceitar, então dê uma chance para Jesus. Veja você, quão imberbe esta mensagem que gerou um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, como uma pequena criatura amedrontada e fragilizada pelos homens que pervertem o Evangelho de Cristo, que perturbam a mente e a alma das pessoas com o falso Evangelho, em vez de pregarem um Deus soberano, déspotas, aquele que faz como quer, e quando quer e da maneira que Ele quer. E Ele determinou que para a salvação só seria salvo aquele a quem Ele predestinou para a salvação. Então, no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículos 29 e 30, o Senhor fala da coluna vertebral do Evangelho. Guarda estas expressões, porque você não ouve de mais ninguém. Ouve um monte de bobagem, mas não ouve a verdade de Deus. A coluna vertebral. Para que serve a coluna vertebral num corpo humano? Sustenta o corpo de pé. Quebrou a coluna, terminou a vida. Limitou a vida. Então, qual é a coluna vertebral? A coluna vertebral é predestinação. Então, Jesus diz assim, através de Paulo, o apóstolo, Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o Senhor diz que aos que Ele conheceu de antemão, significa que a nossa vida e a nossa relação com Deus não começou neste dia, ou você que tem 1 ano, 2, 3 ou 10 de igreja. O seu espírito foi criado por Deus, a Bíblia diz, desde antes da fundação. Deus de antemão conheceu. Então, seria frágil demais imaginar que a salvação seria assim. Uma pessoa briga com a esposa, tem crise financeira, está doente, vai a uma igreja. O pastor prega, ameaça com o inferno e diz, quem quer aceitar Jesus, aceita. Quem não quer, está perdido. E se ele tem resistência de alguém, ele insiste que vai ter um 38, um ônibus que vai atropelar, e a pessoa finalmente vem à frente e o pastor diz, você está salvo. Você pode imaginar quão injusto seria Deus se a nossa relação, e como nada seríamos nós, se a nossa relação espiritual fosse uma relação recente de agora. Não, diz que aqueles que Ele conheceu de antemão, também os predestinou. Então ele diz que esta palavra predestinação é assim, quando eu comecei em 1986 a pregar sobre predestinação, depois se levantaram alguns pregadores que começaram a dizer, não,
essa é a do Miguel Ângelo. Então nós agora vamos vender vídeos e cassetes e CDs, DVDs com a verdadeira. Não. Só existe uma que é a verdadeira, que é a que o Miguel Ângelo prega, porque é a da Bíblia. O resto é resto, não existe. Esta predestinação põe nas mãos de Deus, no soberano Deus, no despotes, a autoridade, os desígnios e os decretos que só a Ele pertencem e que ninguém pode roubar dele. Quando você entende que você é um predestinado, sabe o que acontece? Você se sente seguro. Você tem paz, você sabe que salvação não se perde. Porque ele diz que aqueles que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Significa que a obra está completa. Se ele predestinou, chamou. Se chamou, justificou. Se justificou, glorificou. Logo, se você ler de trás para diante, então diz, aos que glorificou, justificou, os que justificou, chamou, e os que chamou, predestinou. Então, nós queremos deixar este pensamento forte e bem estabelecido na sua mente, para que você não se deixe mais engodar e iludir por uma falsa pregação que põe nas mãos do homem a autoridade sobre Deus. Isso é mentira. Evangelho é coisa muito mais séria do que você imagina, do que copos d'água e flores e sabonetes e suores e, sabe, esse monte de ilusões e de engodos que têm sido jogados sobre o povo no Brasil e no mundo. Porque a minha luta não é apenas aqui no Brasil, é no mundo inteiro. No mundo inteiro há uma mensagem que perturba e perverte o Evangelho verdadeiro e deixa o povo desorientado. Talvez você, meu amado, minha amada, tenha vivido anos desorientado. Um dia ganhou a salvação, um dia perdeu a salvação, um dia está bem, está no céu, outro dia está no inferno. Você não conhecia a coluna vertebral que lhe garante que uma vez em Cristo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez ungido para sempre. Não existe este ganhou e perdeu. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Imagine se Deus deixasse uma ovelha dele ir para o inferno, quem ele seria? Quando a Bíblia diz, claro, das minhas mãos ninguém arrebatará. Eu lhes darei vida eterna, nunca se perderão. Isso se chama o decreto da predestinação. Isto é que se chama Evangelho. O resto não é Evangelho. São doutrinas dos homens que com o tempo perecem.